Olá, pessoal. Vamos hoje para mais um Papo Cabeça. Estou aqui com o Dr. Evandro Lucena, oftalmologista, melhor falando, onco-oftalmologista, meu amigo. Foi meu professor durante a residência, tá? Para vocês verem como eu sou jovem. A gente vai bater aqui um papo sobre oftalmologia, sobre oncologia. Evandro, seja bem-vindo. Obrigado, Leonov. Prazer enorme estar aqui. Papo cabeça. Evandro, vamos começar aqui que você é um cara que tem uma das formações mais completas que eu conheço em termos de oftalmologia, né? Evandro é um fenômeno, enfim, passou por vários lugares no mundo até voltar aqui para o Brasil para trabalhar. E eu queria que ele falasse um pouco dessa experiência, porque tem às vezes muitos estudantes de medicina, acadêmicos, residentes, que veem isso, né? Me fala como foi essa tua formação, que você começou no Fundão, né? Se eu não me engano, você formou no Sim, Fundão, sim. e depois você progrediu para se formar e concluir tua formação em outro país. Como é que foi isso, Evandro? Uli, generosidade sua dizer que eu tenho essa formação toda. É, sou um cara como você, como todo mundo, mas é, eu andei um pouquinho mais mesmo. Eu formei no Fundão, na UFRJ, em 1993, fazia alguns anos já, e fiz residência no Hospital da Lagoa. Eu sempre sonhei em sair do Brasil. Sonhava em ir embora do Brasil, na verdade. Sonhava em trabalhar fora, sempre tive esse sonho. Apareceu uma oportunidade de ir para Boston, trabalhar na Universidade de Harvard. E aí fui para lá, fui acolhido por uma médica que até hoje mora no meu coração, eu converso com ela até hoje, que é a doutora Joan Miller. A Joan, ela é chairman do serviço de oftalmologia da Universidade de Harvard e é uma pessoa fantástica. Ela me acolheu lá, na verdade, um brasileiro, né? Não tinha lá muita formação, não. Tinha terminado a residência, tinha feito uma especialização em doenças da retina durante um ano. A especialização da gente na época era um pouco mais curta. E aí ela me acolheu lá, foi uma pessoa muito generosa, muito bacana comigo e me colocou lá para trabalhar com ela. Eu trabalhava um pouquinho no laboratório, trabalhava um pouquinho vendo os pacientes dela. Ela me colocou como Research Fellow, fazia um fellow de pesquisa. E aí o tempo foi passando e ela foi me alocando em lugares diferentes. E um dia ela chegou para mim e disse assim: Olha, seu horário está muito tranquilo, queria que você fizesse o ambulatório do Dr. Gragudas. O Dr. Gragudas é um grego que é um cara pioneiro em oncologia ocular. Ele trabalha com melanoma desde 1970 e alguma coisa. E faz um tratamento que, na época, 5 lugares do mundo faziam, que era um tratamento com uma radioterapia de próton, chama Proton Beam. Aí eu falei, olha, John, eu não quero fazer isso, não. Onde é que eu vou aprender? O que eu vou aprender isso? Para onde isso vai na minha vida? Ela falou assim, você conhece alguém que faça oncologia ocular na sua cidade? É uma coisa até engraçada, né? Porque fazem muitos anos, já 30 anos isso. Falei, não conheço, tem uma pessoa em São Paulo, é uma coisa muito pouco prevalente, rara. Ela falou, então, quem sabe não é você. E aí eu fui trabalhar com o Dr. Gregudas e fazia os ambulatórios dele. Era um grego engraçado, meio grosseirão, fala grosso. Os residentes fazem graça com ele, né? Ele é um meme dentro do Messiania. E, e aí eu fui lá, fazia ambulatório com ele, fiquei aprendendo lá a tratar tumores oculares e foi uma experiência muito proveitosa, né? Eu fui em 97 e voltei em 99, final de 99. E aí foi joia, foi muito legal. Então, até a saída lá para os Estados Unidos, para Harvard, você não pensava em fazer oncologia ocular. Sabia nem que existia, na verdade. Quer dizer, sabia como todos os oftalmologistas, mas a gente vê um aqui, outro lá, outro lá. E a doença era uma doença que não, oncologia é uma coisa que até hoje carrega um estigma, né? E a doença não tinha cura, não se fazia nada, era só cirúrgico. A maior parte dos pacientes eram tratados cirurgicamente. E isso vem mudando, graças a Deus, isso vem mudando. A oncologia mudou, a oncologia ocular também mudou. A gente trata hoje a maioria dos nossos pacientes, a gente tenta preservar os olhos e a visão da maioria dos nossos pacientes. Então, eu sou muito grato à oportunidade que eu recebi.
E nesse retorno, quando você volta, é nessa época que você volta já para o Inca, quando a gente se conheceu, ou você trabalhou um tempo ainda longe do Inca nessa época? Trabalhei 4 anos longe do Inca. É, abri um consultório pequenininho no edifício Avenida Central. Trabalhava lá fazendo oftalmologia geral e doença de retina. E aí eu soube que ia ter um concurso para trabalhar no Instituto Nacional de Câncer. E aí foi nessa oportunidade que eu me adiantei lá, fui lá, me inscrevi e tive a felicidade de ser o escolhido lá para fazer, abrir um ambulatório de oncologia, né? Até então não existia nenhum ambulatório de oncologia no Ministério da Saúde no Brasil. Então, a gente montou o primeiro ambulatório de oncologia ocular, propriamente dito, do Ministério da Saúde. Depois vieram outros, a Escola Paulista sempre teve. Tem uma médica pioneira lá, chamada Clélia Hervênia. Clélia formou um bocado de gente, mas no SUS, no Ministério da Saúde não tinha não, o INCA foi o primeiro. Isso foi em 2006, quer dizer, eu entrei no INCA em 2005. A gente inaugurou o ambulatório em 2006. Inicialmente só para tratar criança com retinoblastoma, que é uma doença braba, é difícil de tratar, teose muito estigmatizada. E Evan tocou num ponto bem interessante, assim, quando a gente sempre pensa em doença ocular, né, a gente tem várias entidades oncológicas dos olhos, né, vou dizer, da órbita e seus anexos, né, incluindo os olhos, né, a gente sempre pensa no retinoblastoma, né, e daí sempre quando fala de retinoblastoma, sempre fala aquela história da foto. Aquilo ali é verdade, É Evan? verdade, Júlio. Por que É acontece verdade. aquilo? Na verdade, é o sinal mais frequente do retinoblastoma, né? A grande parte dos pacientes são diagnosticados a partir daquele sinal. E é muito interessante você observar que, às vezes, uma fotografia que a família tira numa festa de aniversário, a criança está fazendo 1 ano, está fazendo 2 anos, tira uma fotografia e aparece, então, aquele reflexo branco na pupila da criança. A gente chama aquilo de leucocoria, quer dizer, leucos de branco, coria de pupila, pupila branca, e conhecido como reflexo do olho do gato. E brilha, é impressionante. E às vezes a família fica impressionada com aquilo, leva para o oftalmologista, meu filho não está enxergando bem desse olho e tal. E aquilo é o principal sinal do retinoblastoma, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Nas campanhas hoje de conscientização do retinoblastoma, hoje tem um Dia Nacional de Conscientização do Retinoblastoma, 17 de setembro, e nessas campanhas hoje que existem para o diagnóstico precoce dessa doença, a gente sempre fala sobre a leucocoria, é verdade, isso aquilo lá é um troço bastante interessante e significativo. E normalmente, assim, o retinoblastoma, quando diagnosticado, né, ele normalmente é unilateral ou bilateral? O retinoblastoma é uma doença genética. Existe uma mutação que provoca um crescimento anormal de umas células que tem na retina, que são células primordiais da retina, chamadas de retinoblastos. Por isso ele é um tumor da infância. 40% dos casos são bilaterais, mais ou menos 60% são unilaterais. Os bilaterais são ainda mais complexos, porque o tumor aparece nos 2 olhos, é preciso tratar os 2 olhos. O bilateral, as crianças bilaterais precisam fazer um tratamento mais intenso. Normalmente aparece mais cedo, o tratamento é mais intenso, mais desafiador. Essas crianças que apresentam retinoblastoma bilateral, elas têm uma mutação, quer dizer, tem um gene mutado em todas as células do corpo. A gente chama de mutação somática. Então, inclusive, tem uma probabilidade de desenvolver outros tumores ao longo da vida. São pouco comuns, mas aparecem. Digamos, diagnóstico de retinoblastoma, não é uma coisa que todo mundo se preocupa com as lesões do olho, é a cegueira, né? O retinoblastoma é igual a cegueira, Evandro? Não, Ou a gente hoje em dia consegue preservar a visão? já foi. Já foi assim. Já foi assim. Lá atrás o tratamento era bem mais difícil. A gente diagnosticava esses pacientes mais tardiamente, quando o retino, a gente vai chamar ele de retino aqui com uma certa intimidade, o retino era mais evoluído, era maior, ocupava mais espaço dentro da cavidade ocular e destruía mais o olho. Hoje a gente tem muitos pacientes que a gente diagnostica precocemente e consegue tratar eles a tempo, a ponto de você conseguir manter a visão desses pacientes. A gente tem muito paciente que tem
mantém boa visão mesmo com tratamento. Hoje a gente faz tratamentos diferentes, coisas que não existiam no passado, quimioterapia intra-arterial, que é um tratamento que a gente coloca um quimioterápico dentro do olho a partir da artéria, igual um tratamento de radiologia intervencionista, que você entra com um catéter pela artéria femoral e vai até o olho. E aí você injeta lá o quimioterápico e o quimioterápico age dentro do olho. Então, esse é o tratamento mais moderno que tem para isso. E você, quando fala desse diagnóstico assim mais precoce, né? É o exame de fundo do olho que faz na maternidade ainda, etc. É isso? Então, existe até uma lei hoje que é obrigatório o teste do olhinho, que a gente chama de teste do olhinho. O teste do olhinho serve mais para diagnosticar catarata congênita, que ela é mais prevalente, mas ela é muito útil para você afastar, ou pelo menos para você suspeitar, vamos colocar assim, do diagnóstico de retinoblastoma. Tem uma leucocoria, uma criança pequenininha, tem leucocoria, a chance de ter retinoblastoma é muito maior do que se não tivesse leucocoria ou aquela pupila branca nenhuma. Se faz esse teste, existe uma lei que torna obrigatório esse teste na maternidade, igual o teste da orelhinha, para diagnosticar surdez congênita. A gente faz esse teste, ele serve de teste de screening, mas não serve para tudo. E grande parte dos tumores vai se desenvolvendo ao longo da primeira infância. É um tumor meio sem vergonha, porque ele desenvolve na primeira infância, né? É o tumor ocular mais comum da infância, mas ele é muito mais comum em crianças com menos de 5 anos de idade. Então, o ideal é até 5 anos uma visita anual ao oftalmologista? O que a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica preconiza é uma visita do recém-nascido, uma visita na idade pré-escolar, ali por 4 anos, 3, 4 anos, e no oftalmologista fazer um exame completo, dilatar a pupila e olhar o fundo do olho. Então, isso aí daria, digamos, um espectro Você bom de pega quase diagnóstico. a maior parte das doenças, você consegue pegar. E também a gente escuta muito, né, que essa visita do pré-escolar justamente tem relação mais direta com o aprendizado, né? Isso, identificar a Sim, miopia, etc., enfim, na sim, criança, né, sim, claro. precocemente, né? Claro. A hipermetropia da infância, né? Que é muito comum, aquelas crianças que usam óculos mais grossos, é relativamente comum, o estrabismo, são causas frequentes de baixa visual no pré-escolar. Então é importante essa visita ao oftalmologista para você conseguir diagnosticar isso precocemente, conseguir intervir de modo que não cause prejuízos na acuidade visual futura dessa criança. E, Evandro, a gente falou muito aí do retinoblastoma, né, das crianças, né? Mas existe uma gama imensa aí de outras lesões do globo ocular, né? Como você mesmo falou do melanoma que você citou, entre outras, né? Do ponto de vista oncológico, digamos assim, como é que vem evoluindo o tratamento disso, né? É, dessas outras lesões? Tem espaço, uma coisa que eu sei que você faz muito, uma coisa que é interessante eu não saber, um negócio que chama bracterapia, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essas outras modalidades de tratamento que não cirúrgicos, né? Sim, Porque uma das maiores preocupações das lesões do olho é perder o olho, né? Perder sim, a visão, né? sim, sim, claro. Esses tumores, muitos deles são bastante agressivos. Melanoma é um tumor bastante agressivo. É o melanoma intraocular, que a gente chama de melanoma uveal, que pega a íris ou o corpo ciliar, que é um órgão que tem dentro do olho, ou a coroide. É um tumor bastante agressivo e a gente tenta isolar ele dentro do olho e tratá-lo enquanto ele está dentro do olho. Uma vez que ele está fora do olho, vai para outros órgãos, por exemplo, o fígado, que é o lugar mais frequente dele ir metastatizar, ele fica com um tratamento fica muito mais difícil. Existem drogas que foram recentemente aprovadas para tratamento disso, mas são drogas caras, com muitos efeitos colaterais e uma resposta ainda não totalmente satisfatória como a gente gostaria que fosse. Então é importante a gente estar alerta à existência dessas lesões, o melanoma é o mais comum deles, mas existem outros tumores do olho, tumor de superfície ocular é tão prevalente e que carrega assinatura UV, né? Ela está mais frequente na fenda palpebral, com o basocelular da pálpebra, o CBC, né? O carcinoma basocelular, ou o carcinoma escamoso, que a gente de vez em quando trata aí. São tumores relativamente prevalentes no nosso meio que carregam essa assinatura ultravioleta da exposição dos raios ultravioleta.
Que A é gente tão está falando, comum aqui no Brasil, né? Em puxa, país equatorial, né? hoje a gente está falando de calor, né, e de quantidade de radiação ultravioleta. A quantidade de radiação ultravioleta que a gente está recebendo hoje é bastante grande. A gente tem que se proteger aí, como os dermatologistas falam, proteger não só a pele, mas também proteger as pálpebras e os olhos usando óculos escuros. Isso é uma coisa que você comentou antes de eu te falar. Existem várias pessoas que falam assim, ó, tem que andar de óculos escuro em um ambiente com luz tão intensa, né? Isso previne mesmo, Evandro? Previne. E previne Previne. também o melanoma do coróide, do olho? Acha-se que sim. O melanoma a gente não tem uma relação causal tão marcante, mas para outros tumores, especialmente os tumores de superfície ocular e o tumor de pálpebra, com certeza. Hoje os óculos que a gente usa, a maioria das grandes fábricas de lentes, Zeiss, Roya, Essilor, que é a Varilux, ou Miolite, várias fábricas já colocam o protetor UV na massa da lente. Então, quando você faz uma lente, a lente comum hoje do míope, do hipermétrope, já é uma lente que já vem Já com tem um filtro, proteção, né? já tem com filtro ultravioleta. Para evitar isso. E, Evandro, assim, normalmente as pessoas normalmente vão numa consulta oftalmológica de rotina, né? Assim, por N situações, mas as mais comuns é a famosa prescrição do óculos, né? Nessa consulta oftalmológica de rotina, é possível identificar esses tumores Sim, oculares? sim, Né? sim. O oftalmologista atento consegue suspeitar com bastante assertividade, vamos colocar assim, a existência de um tumor desse. Olhando no fundo do olho, você consegue ver essas lesões melanocíticas lá, falando do melanoma, ou as lesões que estão na íris, ou as lesões da superfície, que aparecem lá como pequenas lesões nodulares, tanto na pálpebra quanto na superfície da conjuntiva. A gente consegue, com um oftalmologista bem formado, consegue fazer um diagnóstico desse com bastante assertividade hoje. Isso é muito legal, porque uma das coisas que mais nos preocupa aqui é um oncologista, né? Você oferecer um tratamento com mínimo de efeito colateral, né? Sim, Então, se você tem um diagnóstico precoce, sim, você consegue preservar a visão e etc, né? sim. E no caso do melanoma, né? Isso é um assunto que me chama muito a atenção, né? E a gente sempre fica integrado assim, como é que vai tirar esse material, né? A gente consegue biopsiar, Evandro, dentro do olho da pessoa? A gente consegue ir lá atrás no olho? Passar pelo olho? Grande parte dos melanomas a gente acaba diagnosticando clinicamente. O exame oftalmológico, ultrassonografia, ressonância, fornecem elementos suficientes para a gente fechar um diagnóstico e tratar uma parte dos pacientes com isso. Tem uma parte pequena dos pacientes que a gente precisa tirar material, precisa biopsiar esses pacientes, né? Você precisa ter certeza do diagnóstico. Não pode tratar um paciente com uma cirurgia, por exemplo, um tumor relativamente grande, você vai fazer uma cirurgia, ou um tumor relativamente pequeno, que você tem indicação de fazer bracterapia ou fazer radioterapia externa. São tratamentos que, apesar de serem tratamentos muito modernos, são tratamentos lesivos ao olho, podem afetar a qualidade visual desse paciente. O paciente pode até perder a visão com esses tratamentos. Então, é importante que a gente seja assertivo no diagnóstico e consiga fazer um diagnóstico com 100% de certeza. E a única forma da gente ter 100% de certeza é você ir lá e tirar um pedaço do material, como a gente faz para tumor de pulmão, ou como a gente faz para tumor de parótida, que você conhece tão bem, ou para laringe, que a gente vai lá biopsiar, ou biopsiar os linfonodos. A gente ocasionalmente precisa biopsiar essas lesões no fundo do olho para a gente poder fechar um diagnóstico e poder tratar isso com assertividade, tratar da melhor forma possível. E isso é feito pela mão humana? Ou isso é um robozinho que faz? Como é Ainda, que como é isso? ainda é, ainda é a mão. Em breve a gente vai ter cirurgias oftalmológicas robóticas, né? Cirurgia de cabeça e pescoço, vocês têm um monte delas. A gente ainda está engatinhando nesse assunto, mas isso é uma avenida de pesquisa que tá se abrindo. A gente ainda faz a biópsia lá com a mão, vai lá no Abre o fundo do olho. olho, tipo, no centro cirúrgico, obviamente, com anestesia. E, e a gente consegue tirar uns pedacinhos lá e chama um patologista para estar do lado, né? É importante isso, né? Tirar os pedacinhos depois
não saber o que fazer com eles, ou você não saber se aqueles pedacinhos são suficientes para você fechar um diagnóstico, também não vale. Você vai fazer uma cirurgia, tem que tirar o pedacinho e dar para o patologista ali do lado. A gente chama de patologista em sala, você está cansado de saber disso. E a gente tira esses pedacinhos e dá para o patologista que está ali do lado amarrado. Normalmente eu falo para o patologista que vai amarrar ele no pé do microscópio e aí a gente tira esses pedacinhos e dá para ele nem fugir de perto, sair nem de perto. Eu vou fugir aqui um pouquinho agora da oncologia e te fazer uma pergunta, né? Você que é um cara muito estudioso, né? A gente vê tanta coisa aí na internet, de pesquisa e tudo, né? Você acha que vai ser possível o ser humano recuperar a visão? Acho. Quem nasceu cego ou quem perdeu o olho? O que você acha que vai acontecer? Acho que vai. Acho que vai. Eu falo para muitos pacientes, eu ainda uso essa tese, gente jovem, pacientes jovens que têm descolamento de retina, a gente coloca a retina no lugar, deixa tudo lá direitinho, a visão não fica lá muito perfeita, mas eu acredito que não muito tempo a gente vai poder repopular o fundo do olho com neurônios, né, que são os fotorreceptores. Vai ser, talvez isso seja muito usual. Aquela cena que a gente lembra, eu lembro muito daquele filme, aquele filme Blade Runner, onde o cara faz os olhinhos. A gente vai ter, não fábricas de olhinhos, mas a gente certamente vai ter fábrica de tecido, a gente vai poder fazer com o próprio tecido do paciente, com as próprias células primordiais do paciente, a gente vai conseguir fazer isso. E isso já tem pesquisa com relação a Sim, isso? sim. Pra você ter uma ideia, a gente hoje consegue repopular toda a superfície da córnea, que é o epitélio, mas a gente consegue fazer isso a partir de, por exemplo, células do bulbo dentário. Você pega um pedacinho do bulbo dentário que tem células primordiais, trata aquilo com várias substâncias diferentes, coloca no meio de crescimento, de cultura, você consegue fazer um epitélio corneano e tratar o paciente que tem deficiência, por exemplo, epitelial corneano. Que seria, aí você está navegando numa coisa que eu vou perguntar outra coisa, que seria um substituto para o transplante de córnea, isso aí? Isso aí vai ser o substituto do transplante de córnea. Por enquanto é só a pelezinha da córnea, só o epitélio que a gente consegue fazer isso. Mas existem estudos para você substituir já pedaços, outros pedaços da córnea, por exemplo, uma terceira parte da córnea. A córnea tem 3 partes, o epitélio, uma parte intermediária chamada estroma, que é feito basicamente de proteínas, que é a maior parte da espessura da córnea, e uma camada muito fininha de células que mantém a transparência da célula, chamada endotélio. Esse endotélio já está sendo cultivado, já se consegue cultivar células do endotélio e fazer transplante de córnea a partir disso. Assim, qual o motivo do transplante de córnea? O que se faz no transplante de córnea? Basicamente, o transplante de córnea se faz, na grande maioria dos casos, a gente vai chamar isso de óptica, né? É um transplante óptico, porque é um paciente que perdeu a transparência da córnea e aí não tem o olho fica opaco, perde a transparência e o cara não consegue enxergar direito por conta da perda da transparência. Existem outras causas, às vezes uma úlcera de córnea que está perfurando o olho, a gente vai chamar esse transplante de tectônico, para poder você manter a integridade do olho. Existem outras causas também de transplante de córnea, mas as duas mais comuns são essas, o transplante óptico. É como se fosse trocar lente. Trocar lente. Daí eu que estou curioso agora, eu vou fazer outra pergunta. Qual a diferença da catarata que troca o cristalino, sim, é isso? Sim. Para córnea. Então, Fala pra gente que isso aí, agora você está me falando uma coisa que até eu nem eu me atentava do que era, mas é curioso. Sim. Então, a córnea é a parte mais anterior do olho e é a lente do olho. O olho é um sistema óptico, igual uma câmera fotográfica. Ele tem uma lente objetiva, tem algumas lentes ali por dentro daquela objetiva ali, aquela que você consegue trocar. Uma delas, a mais anterior, é a córnea, tem uma lente intermediária que fica ali no meio dessas objetivas que a gente vai chamar de cristalino. E essa lente, ela tem um foco, você consegue, até os 40 anos, a gente consegue focar. Ela muda a forma, se adapta à leitura de perto e longe, igualzinho uma máquina com autofoco. E a gente tem a parte interna da câmera fotográfica, que aí lá é a parte posterior do olho, que é onde tem o filme, onde a gente consegue receber essas imagens, processar
e mandar para o sistema nervoso central, onde a gente interpreta essas imagens, processa e interpreta. Então, a córnea, a parte mais anterior, é a lente mais externa do olho, mas é a que tem mais grau, vamos botar assim. Ela tem uma média de 42 graus. O cristalino tem uma média de 20. Então, o olho é um sistema óptico que tem uma média de 62 graus, se a gente pudesse botar grau assim, né? São 62 dioptrias. A córnea é responsável pela maior parte e é essa mais externa. E o cristalino é essa lente interna que a gente usa para focar para perto, para longe, para meia distância, que depois dos 40 anos, você já vai chegar um dia, você vai chegar e vai precisar de óculos para perto, a gente precisa de uma ajuda, porque ele começa a diminuir esse poder de foco. E vai perdendo o poder de foco dele de perto, você vai ficando só enxergando para longe, daqui a pouco você está afastando, porque o poder de foco para perto vai diminuindo, o cristalino vai endurecendo, ele tem um ligamento ali chamado zônula que vai diminuindo a função dele, e aí ele vai perdendo esse poder de focar as coisas para perto. A gente precisa de óculos para perto. E o tempo vai passando, ele vai perdendo a transparência. Um dia, o oftalmologista diz para você, olha, você não está enxergando tão bem porque seu cristalino opacificou, perdeu um pouco da transparência. E aí precisa trocar. A gente tira esse e coloca um artificial, que vai ficar lá dentro para sempre. Para sempre é longe, né? Mas para sempre mesmo. E daí você trocou uma lente nova, né? Sim. E o transplante, na verdade, é a parte anterior disso aí que não existe, digamos, ainda, que você falou que está em estudo, mas não existe ainda um substitutivo industrial, digamos assim. Não. Não existe ainda nada próximo do que a gente tem fisiológico, próximo do natural. A lente intraocular, hoje a gente tem lentes intraoculares maravilhosas, que a gente consegue foco para longe, para meia distância, elas funcionam super bem hoje. A cirurgia de catarata mudou ao longo, desde quando eu era residente, a gente fazia uma incisão enorme. Hoje a gente faz uma incisão de 1,8 milímetros. Então, assim, você imagina fazer uma cirurgia toda por uma incisão de 1,8 milímetros. Funciona mais ou menos assim. Mudou muito. Mas o transplante de córnea mudou muito pouco. E a gente não tem um substituto para a córnea que seja bastante tão bom quanto uma outra viável, córnea. né? Sim, Assim. sim, como uma outra córnea de um doador. Que a grande parte desses tecidos vem de doador. E Evandro, logo que o Evandro chegou aqui, né? Aí fizeram uma pergunta para ele que eu vou fazer. Ele já até me respondeu, né? Mas eu vou perguntar para ele também. Comentário a respeito de uma miopia que não acaba mais. O que é isso, Evandro? Fala pra gente o que é. Essa miopia que não acaba mais. Que doença é essa? Então, a miopia, na verdade, a gente chama de miopia, um erro refracional. A maior parte dos míopes, a causa desse erro refracional é o tamanho do olho, que é um olho maior do que o normal. Então, o olho normal, vamos colocar aqui normal, tem 23 milímetros na parte anterior da córnea até a mácula, 23 milímetros. O míope, a gente vai chamar de míope, é o cara que tem um olho maior do que isso. Esse olho cresceu, ele cresce, ele vai esticando posteriormente. Não se sabe direito por que acontece isso. A gente tem várias causas que estão em estudo. Por exemplo, tem umas curiosidades interessantes a respeito da miopia. A população do Extremo Oriente, especialmente as crianças do Extremo Oriente, 8, 10, 12 anos, de Taiwan, da Indonésia, do Japão, da China, a prevalência de miopia nessas crianças é muito maior. Parece que atividade indoor, leitura, uso de tela de computação, parece que isso aumenta a chance de ser míope, e isso faz com que o olho cresça, efetivamente cresça, ele cresce de tamanho. A gente não sabe direito o que controla esse crescimento, na verdade, o olho vai esticando para trás, igual um ovinho, assim, vai ficando, deixa de ser uma esfera e passa a ter uma forma mais ovoide. Em algumas pessoas, essa forma cresce, vai esticando, a esclera fica muito fininha, que a parede do olho fica muito fininha, o olho fica com uma forma globosa mesmo. E a gente vai chamar essas pessoas de miopia patológica, míopes patológicos. Patológicos porque virou uma doença mesmo. A miopia traz uma série de problemas para essas pessoas. Elas têm a chance maior de ter glaucoma, elas têm uma chance maior de ter descolamento de retina, têm uma chance maior de ter doenças na área central da visão, chamada mácula,
Então, o míope é uma pessoa que exige um cuidado oftalmológico mais intenso. E esse alongamento que você falou do globo ocular, né? Que faz com que distorça a visão, né? Sim. Porque você não consegue dar foco na tela, Sim, né? Isso o foco fica muito anterior, né? Teoricamente, o foco fica anterior. A tela está lá atrás, né? Você precisa de uma lente que que, jogue a luz que para trás. jogue exatamente o foco para trás. Que é a lente que faz a difração, né? Não é a lente positiva, é a lente negativa. E agora vamos falar um pouco do Evandro fora da medicina, né? O Evandro eu conheci ele durante a residência, né? E eu nem sabia disso na residência, né? Porque acho que ele não falava para ninguém e tal. Mas o Evandro é um, vou chamar de carnavalesco, Evandro. Você é baterista, né? E guitarrista, né? Inclusive toca ou tocou no monobloco, Evandro? Toquei uns anos no monobloco. Adoro os meninos lá. É, gosto do ambiente. Entrei para lá para tocar lá. Um dia eu cismei que eu tinha que fazer alguma coisa diferente da vida. Isso era 2009, 2008, 2009. Ah, então é relativamente recente, né? Não, Recente. não é uma coisa, não é Não, uma coisa da juventude, não. não, a guitarra e o baixo e a música. Eu era cabeludo, roqueiro, heavy metal. Ainda é mais ou menos, né? Mas cabeludo ainda sou. É, mas o monobloco foi, eu pensei, eu gostava daquele troço, adoro bateria. Eu falei, putz, vou fazer alguma coisa diferente. Um dia eu fui no ensaio, 2006. Falei, vou entrar Na nesse troço aí. Lapa. Cara, fui no ensaio deles, que eles faziam um ensaio, na verdade tinha ido num ensaio deles na Lapa mesmo, lá na Fundição Progresso, um ano antes. E aí quando eles abriram uma escolinha, tem uma escola, tem uma escola de bateria, né? São os ensaios do monobloco. E a escola de bateria do monobloco era terça-feira. Então, eu passei muitos anos frequentando a escola, e aí saiu no ensaio, saía no desfile, e era, né? Fiquei amigo dos integrantes do monobloco. A bateria é uma bateria grande, tem mais de 70 pessoas. E é engraçado, é uma grande família, né? Tem de tudo dentro da bateria. Você sabe, tem médico, tem dentista, tem contador, tem músico, tem gente de todas gente que trabalha com moda, gente que trabalha com arte, gente. É uma salada que todo mundo tá ali unido pelaquela música ali, pelo samba, pelo amor à música. E é um ambiente muito, muito divertido, muito lúdico, totalmente diferente do que a gente faz, né? De manhã e de tarde, eu tô conversando com mãe de paciente, os pacientes, com familiares, às vezes dando notícias ruins. E às vezes de noite você tá tocando bateria com uma cabeça totalmente fora desse universo. Acho que isso é uma coisa que é bastante saudável para a gente ter outros lados da vida. Esse é um lado que eu gosto muito. Faz um tempo que eu não tenho ido lá. Deve ter uns 3 anos que eu não apareço por lá. Mas são os integrantes do Monobloco, são pessoas que estão no meu coração, eu gosto de todos eles. E Fiz isso, grandes amigos no Monobloco, grandes. e isso é muito legal, porque assim, nós que vivemos no meio médico, né? Às vezes a gente tem uma imersão nessa vida de compromisso. Vou Sim, chamar, não vou dizer pesada, não, porque a gente trabalha com muita alegria e com muita satisfação de sim, ajudar, né? Mas de compromisso, né? Desse sim. compromisso de nós de aprendermos, de adquirirmos conhecimento e de também fazermos o melhor para aquele próximo, né? E quando você vai para um ambiente desse, que não tem esse compromisso, né? Que até você se encontra com pessoas que fazem outras coisas, mas que estão ali pelo mesmo compromisso que você tá, Sim, de se divertir, alegrar. Acho que é muito bom para a nossa profissão. A eu gente tem uma acho. alternativa, Sim, tem um lugar fora da caixinha, né? sim, exatamente o lugar fora da caixinha. É, no monobloco, você esquece de tudo, né? Você tem que ficar ligado lá no que o maestro Celso, abraço pro Celso, o que o Celso está lá fazendo lá os movimentos e mostrando como que a gente vai tocar para os mestres da bateria. No caso que eu toco caixa, então o meu mestre lá é o Fred Castilho, que se tornou um grande amigo meu irmão. Então a gente fica atento a esse tipo de coisa e esquece um pouco daquele paciente que você viu, Que te por tocou, né? mais, por mais que eu ame o que eu faço, eu adoro o que eu faço.
Mas o que eu faço às vezes é puxado. Você sabe que às vezes hoje eu estava fazendo uma biópsia num paciente que é um paciente com um tumor tão invasivo, invadiu o olho, invadiu a órbita, um paciente com pouco recurso. Eu fui no consultório para ajudar ele. Faço muito isso. E adoro fazer isso. Mas é puxado. É puxado. Não é puxado você conversar com uma paciente, uma moça que tem a tua idade, às vezes. Estava tratando uma moça parecida com essa. Uma moça que tem a minha idade, tinha lá um tumor que fez uma metástase para dentro do olho. Putz, é puxado você chamar a paciente e conversar isso com ela, é dureza. Você fica até enrolando, dá até um. Mas eu amo o que eu faço, gosto tanto do que eu faço que eu continuo fazendo. E tenho orgulho de poder ajudar as pessoas. Eu acho que a medicina tem isso, né? A gente não faz, absolutamente não faz pelo dinheiro, não faz. A gente faz por prazer de ajudar outras pessoas. Eu acho que o médico tem muito isso, de você querer ajudar as outras pessoas e fazer com que as outras pessoas minimizar o sofrimento, minimizar a dor, minimizar a perda e tentar fazer com que a pessoa fique cada vez melhor. Eu acho que a medicina tem muito isso. Mas é puxado. Às vezes, eu fico, às vezes, converso com colegas oncologistas, por exemplo. Cara, o paciente às vezes sai de mim, né? Tá tratando comigo, e aí aquele tumor que estava dentro do olho foi pro fígado, foi para outro lugar, foi pro pulmão, tá no sistema nervoso central, a gente acaba encaminhando esse paciente. Eu imagino que como é pesado o trabalho dos colegas oncologistas, né, no lidar com esse tipo de coisa, né? Então, esse lado lúdico, eu acho que para mim, é fundamental. E isso que Evandro falou é de tão importância, né? Esse peso que a gente sente, isso que ele relata, né? Nada mais é do que a empatia, né? É o médico naquele pequeno momento, naquele atender, ele se sentir assim, poxa, que dureza tá passando por isso, né? Sim, E às vezes é a gente que tem essa missão de dar dessa informação, né? Então, sim, quando você tem uma coisa fora da caixinha, fora dessa tua zona, né? Você faz tua cabeça navegar e tudo, sim, mudar, né? sim. Grande parte dos médicos que eu conheço, que gostam muito do que fazem, sempre tem uma coisa um pouquinho fora da caixinha, né? Um é triatleta, o outro faz pedala feito um doido, o terceiro toca violão, o outro tem uma banda. Tem uma médica que eu conheço, que é clínica médica, é uma pessoa dulcíssima, muito legal. E Cláudia canta, cara, ela canta bem pra caramba, sabe? Ela canta no coral. Então, a gente tem São nossos meio que, mecanismos de escape, né? exatamente, meio que válvula de escape. Eu acho que a gente precisa dessas válvulas de escape para poder você conseguir, no dia seguinte, estar respirando de novo e estar lá para dar outra notícia boa, às vezes uma notícia ruim, às vezes propor um tratamento mais puxado, às vezes um tratamento menos, mas você está ali junto com o seu paciente, de mão dada com ele, eu acho que isso é importante. E Evandro, você que também trabalha tanto com o ensino, você recomenda para as pessoas fazerem oftalmologia? É uma boa especialidade? Puxa, eu acho que a oftalmologia tem uma coisa muito interessante dentro da oftalmologia. A oftalmologia tem tudo. É igual a medicina, as pessoas acham que a oftalmologia é muito pequenininha, mas na oftalmologia tem tudo. Na oftalmologia você pode interagir com os médicos reumatologistas, por exemplo, tem uma especialidade dentro da oftalmo que mexe basicamente com inflamação ocular. E esses caras estão ligados aos reumatologistas, prescrevem imunoterapia para esses pacientes, artrite reumatoide, lúpus. Tem um cara que está fazendo oftalmologia porque ele quer que as pessoas enxerguem melhor. Então, ele é especialista em cirurgia refrativa. Então, quem vai lá nele, ele passa o laser e a pessoa fica enxergando melhor. Uma coisa, né, deliciosa de você fazer. Tem um cara que faz mais cirurgia de catarata, especialista em cirurgia de catarata. Esse cara é o craque da cirurgia de catarata, faz 20, 30. E a cirurgia tem ótimos resultados. Ele traz a visão de volta para o paciente. Dentro da oftalmologia tem estudo.
Você pode fazer só exame complementar, por exemplo. Dentro da oftalmologia tem tanto exame complementar, tem a pessoa que faz mais exame complementar. Tem o cara que é especialista em retina. Então, eu acho, assim, a oftalmologia para mim é um mundo. A gente vive, como eu vivo muito isso, a gente acaba achando que é muito maior do que, na verdade, é, né? Talvez. Mas é bastante grande. E eu acho que as pessoas é, podem aproveitar o oftalmo de formas diferentes. Acho que tem sempre lugar para as pessoas que querem se desenvolver e tocar a vida e fazer a melhor medicina possível. Acho que dentro do oftalmo a pessoa pode conseguir se dar bem. E uma coisa também que eu acho legal, né, que a oftalmologia é super tecnológica, né? Esse mundo Sim, digital que a gente vive hoje em dia, muita mudança, é muito sim, tecnológica, né? Muita sim, tecnologia envolvida, né? Quem sim, gosta, né? sim, sim. Tem exames que no passado eu fazia muito olhando o fundo do olho. Hoje eu tenho uma câmera que eu uso para fazer exame do fundo de olho. A câmera me dá uma visão assim na tela enorme, que eu vejo o fundo do olho inteiro. Tem outros exames que a gente usa, uma tomografia que a gente faz da retina, que no passado isso nem existia. A gente tem uma visualização da retina de uma forma que a gente não tinha antes. Até novas doenças foram descritas a partir desses exames novos. Então, tem muita tecnologia envolvida, sim. E é um campo muito grande. Acho que tem muita coisa para ser estudada ainda. Perfeito. Conversei aqui com o doutor Evandro, meu amigo. Como eu falei para você no começo, ele pediu para eu não rasgar esse elogio, mas é um cara fantástico, uma das maiores cabeças da oncologia ocular mundial, eu não vou falar nem do Brasil, mundial, e foi um papo muito interessante. Obrigadão, Evandro, pela presença. Eu que agradeço. Deixa só um recado aqui. Ano que vem a gente está trazendo o Congresso Mundial de Oncologia Ocular para o Brasil. A gente vai fazer aqui no Rio. A presidente, eu divido a presidência com uma médica de São Paulo chamada Priscila. A gente vai fazer isso dos dias 17 ao dia 21 de março de 2026 aqui no Hotel Sheraton. Vai ser a primeira vez que esse congresso vem para o Brasil. Vem os expoentes enormes da oncologia ocular, muita gente que mexe com oncologia clínica. A gente vai fazer um grande evento aqui, vai ser muito legal. Então, vou aproveitar seu espaço para divulgar esse congresso mundial aqui. Obrigado, Obrigado. Evandro. Eu te agradeço.